E hoje o Fantástico Mundo da Leitura vai falar de uma obra que não é literatura e muito menos uma biografia. Na verdade, contra os 4 anos do mandato enquanto secretária de Estado de uma das figuras que mais tem protagonizado as notícias dos jornais, da imprensa, uma mulher que se falou muito no século XX e entrando agora no século XXI também, que tem um protagonismo muito grande nas decisões a nível mundial. Ela, que já foi senadora, primeira-dama, secretária de Estado e agora competindo pela primeira vez uma mulher ao cargo máximo de presidenta dos Estados Unidos. E que, se tudo der certo e os estadunidenses tiverem bom senso, não irão colocar aquele louco do Trump como presidente dos Estados Unidos e vão eleger Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos. Só que esta figura aqui também não está isenta de várias críticas, né? E é interessante ler o livro Escolhas Difíceis, da Hillary Clinton, para a gente ter uma noção de como é que ela pensa, qual é o seu posicionamento a nível global e como ela entende os países que ou estão com os Estados Unidos ou contra os Estados Unidos. Vale lembrar que não é uma biografia, ela já havia escrito um livro antes chamado Vivendo a História, onde ela contava assim, seu nascimento, sua vida de classe média, a sua entrada na política, conhecer Bill Clinton, se tornar primeira-dama. Falou muito timidamente do caso extraconjugal de Bill Clinton, que todo mundo conhece como Monica Lewinsky, e praticamente contou toda essa, narrou sua trajetória enquanto primeira-dama. Nesse livro, ela já traz uma visão global sobre a sua vivência enquanto secretária de Estado. Todo mundo sabe que ela perdeu as eleições para o Obama veio a ser eleito presidente dos Estados Unidos e chamou a Hillary para ser secretária de Estado. Ela assumiu o cargo durante os primeiros 4 anos do primeiro mandato de Obama e no segundo mandato ela não quis mais e voltou ao Senado para continuar suas atividades como parlamentar. A Hillary, nesse livro, apesar de ter mais de 700 páginas, é uma leitura muito tranquila. Acredito que lá nos Estados Unidos é muito comum se chamar os ghostwriters, os escritores fantasmas, porque até ela não ia ter tempo para ficar sentada escrevendo. Com certeza foi contratado alguém, um escritor fantasma, para redigir os Escolhas Difíceis. Na época do lançamento foi interessante porque existia uma polêmica de um filme pornô que tinha o mesmo nome, Escolhas Difíceis, e as pessoas faziam uma brincadeira por conta do título do livro. E aí ela conta desde o momento em que Obama faz o convite, a escolha da Ásia para ser o primeiro local a ser visitado por ela enquanto secretária de Estado. E aí ela conta os momentos dela com vários ativistas. Inclusive tem muitos filmes que contam a trajetória dos ativistas que ela cita. Por exemplo, a da Birmania, Além da Liberdade, contra o caso de uma protagonista dos direitos humanos, uma asiática muito famosa. Tem também a questão da Libéria, o protagonismo feminino na questão da liberação do país, que é contado num documentário chamado Reze para que o Diabo Volte para o Inferno, que você pode encontrar na internet. E aí fala também da questão da caçada a Osama Bin Laden, que todo mundo sabe que foi durante o mandato de Obama, e enquanto Hillary era secretária de Estado. E ela conta como foi a caçada. Vale lembrar e tomar cuidado ao ler o livro, que é uma visão ocidentalizada de uma percepção muito capitalista, imperialista. Ela fala muito da questão dos Estados Unidos em levar para os outros países a questão dos direitos humanos, da democracia, aquela velha história dos Estados Unidos se achar a polícia do mundo. E aí os países que são contra essa ditadura imperialista, eles tratam como inimigos. Chamam de ditaduras, de terrorismo. Muitas das vezes, na verdade, são apenas resistência a esse imperialismo. Mas os Estados Unidos têm essa paranoia de terrorismo e todo mundo que é contra ele geralmente é acusado de terrorismo. Ela fala, inclusive, do Brasil, muitas partes, mostrando seu protagonismo, a sua entrada no mercado global. O livro é muito ilustrado, inclusive eu marquei aqui para mostrar uma foto dela com a presidenta Dilma, vocês podem ver aqui, durante a posse, né, do mandato. Inclusive, ela já se manifestou a favor da Dilma como um dos baluartes da questão da democracia. E também fala do protagonismo dos países. Ela fala na última seção do livro
que fala sobre mudanças climáticas, direitos humanos, tem uma seguinte passagem que expressa o protagonismo desses países que antigamente não eram citados nas discussões da economia global. Olhei para o Engiabal, de outro lado da mesa, depois para os líderes da Índia, Brasil e África do Sul. Eles representavam cerca de 40% da população mundial, e seu lugar naquela mesa simbolizava uma profunda alteração na influência global. Países que apenas algumas décadas atrás estavam à margem nas questões internacionais estavam então tomando decisões cruciais. Então, ela lançou o livro antes da corrida à sua indicação para a presidência dos Estados Unidos, só que estrategicamente, na época do lançamento, ela não dizia se confirmava se iria sair candidato ou não, mas a gente sabia que Hillary não ia deixar isso. É uma mulher que sempre teve a vontade de protagonizar a política, de ser presidenta dos Estados Unidos. E tudo indica que ela vai ser eleita se os estadunidenses tiverem bom senso e não colocarem o louco do Trump como presidente dos Estados Unidos. Não é uma indicação literária, mas, no entanto, vale a dica. É uma leitura muito boa. Não se assuste com as 700 páginas, dá para ler tranquilamente. E a indicação do Fantástico Mundo da Leitura é Escolhas Difíceis, de Hillary Clinton, a futura presidente dos Estados Unidos.